Olá pessoal, tudo bem? Primeira aula, Seminário Teológico Bereano. Bom que você está conosco aí, tá? Nossa disciplina é a Introdução Bíblica. Aqui quem vos fala é o pastor Rudney. E o primeiro assunto que vamos falar é o caráter da Bíblia. Eu sei que todo mundo que faz o seminário, que se propõe a estudar a palavra de Deus, já conhece o caráter bíblico. Mas é importante nós estudarmos, é importante nós entendermos das teorias que essa disciplina nos traz e vamos estudar algumas pessoas que falam sobre isso, tá bom? Então continue com a gente aí, essa é só a primeira aula. Vamos lá. A Bíblia é um livro singular, trata-se de um dos livros mais antigos do mundo e, no entanto, ainda é o best-seller mundial, por excelência, obviamente. É o produto do mundo oriental antigo que moldou o mundo ocidental moderno. A gente fica falando aí de Oriente Médio, gente, Oriente Médio é o Oriente. Sabe por quê? Eu falei isso na primeira aula ao vivo. O Oriente Médio era um nome que os europeus colocaram ali naquela parte da Ásia e África, que é entre Ásia e África ali, tá bom? Bem pertinho, mas é mais asiático, do Oriente, que ficava a média distância da Europa. Claro que nós vivíamos um mundo eurocêntrico, a Europa como centro de todas as coisas, e por isso que ficou Oriente Médio até os dias de hoje, tá? Aqui, houveram tiranos que já queimaram a Bíblia. Adolf Hitler foi um deles, e tiveram os crentes que a reverenciaram. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influencia e tem o exercício na história de toda a humanidade, que mais influência traz em toda a história da humanidade. Afinal, o que é que constitui esse caráter inusitado da Bíblia? Como foi que ela se originou? Quando e como assumiu a sua forma atual? E o que significa inspiração da Bíblia? São essas perguntas as quais nós estaremos vendo sobre o caráter da Bíblia e também na nossa matéria, na nossa disciplina Introdução Bíblica, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia. A palavra Bíblia, quer dizer livro, ela vem do grego biblos. Entrou no idioma, nas línguas, através do francês. Você sabe que o francês é uma língua latina. E a gente vai falar sobre traduções bíblicas um pouquinho mais para frente. E através disso, a Bíblia se tornou esse nome popular. Lembrando a vocês que tanto Bíblia quanto Alcorão, ou o Corão, que é o livro dos muçulmanos, ele tem o mesmo significado. Ele se chama livro, ok? Claro que nós entendemos como livro sagrado para nós cristãos, ok? E também para os judeus, uma parte dela que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Originalmente esse nome dos biblos era o nome que dava, o biblos, que é o nome grego, que dava-se a casca de papiro do século XI a.C. e hoje até se transformar esse biblo em Bíblia. Gente, vamos lá, os dois testamentos da Bíblia. Você sabe que a divisão básica da Bíblia são dos dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia compõe-se de duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ele preservado, pela comunidade preservada. 1 milênio ou mais antes de Cristo, isso que você está vendo, 1 milênio ou mais tempo, provavelmente mais, o Antigo Testamento já havia sido conservado pelos judeus, tá bom? O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Jesus, pelos ensinos que Jesus fez, essa coletânea, claro, com uma inspiração bíblica, na verdade com uma inspiração divina, da qual a gente vai falar um pouquinho ainda hoje, tá? A palavra testamento, que seria mais bem traduzida como aliança, é a tradução das palavras hebraicas e gregas que significam pacto ou acordo. Antigo pacto, novo pacto, antiga aliança, nova aliança. Antigo acordo, novo acordo, que é celebrado entre duas partes. Portanto, no caso da Bíblia, temos o contrato antigo celebrado entre Deus e o seu povo e os judeus, e o pacto novo celebrado entre Deus e os cristãos. Claro que Jesus está aí no meio, porque Jesus entra como Deus. Você sabe disso, mas a gente vai relembrar um pouquinho mais sobre isso, tá? Olha, estudiosos cristãos frisaram que a unidade existente entre esses dois testamentos da Bíblia sobre o aspecto da pessoa de Jesus Cristo, que declarou o tema unificador da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até
todo o final de Apocalipse, o tema é Cristo, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Santo Agostinho, ou Agostinho, Santo Agostinho porque depois se tornou um santo da Igreja Católica. É interessante a gente falar sobre isso, pessoal, porque a teologia, a forma de estudo teológico, ela tem deve muito ao povo católico, entendeu? Que parou para estudar. Só que a gente não vai falar de religiões agora, mas eu quero que você entenda que a Igreja Católica, ela é uma igreja cristã, porém ela é apóstata. A palavra apóstata é aquela que saiu dos seus fundamentos originais. Então ela deixou de ser aquela, porque, em primeiro lugar, que não existe igreja na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos fala da fundação da igreja, mas estou dizendo que não existe nome, denominação, placa de igreja, dogma, doutrina, a não ser a bíblica, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, de igreja especificamente, tá bom, gente? Então, isso é um assunto que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas vamos dizer o que Agostinho fala. Agostinho dizia que o Novo Testamento acha-se velado, escondido no Antigo Testamento, e o Antigo revelado no Novo. Outros autores disseram o mesmo em outras palavras, tipo assim, o Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado e o Antigo no Novo revelado. Assim, Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo. Gente, eu queria trazer aqui, até quem traz essa explicação, o pastor Luciano Subirá, porque o Antigo Testamento ele funciona como uma sombra das coisas que estão por vir e estão vindo, ok? E ele traz o exemplo de uma mão. Se você colocar a mão, projetar a sombra dessa mão numa superfície, você vai ver que é a sua mão, porém você não vai ver os detalhes. Você só vai ver os detalhes se você ver a sua mão. Você está entendendo? Você sabe que é a mão porque é o formato de uma mão, mas você não sabe os detalhes da tua mão, das curvinhas. Eu, por exemplo, minha mão tem pelinho aqui e tal. Você não consegue ver isso na sombra, só se você revelar. Okay? Então é mais ou menos assim. A sombra é a projeção daquilo que o Antigo Testamento é, e o Novo Testamento passa a ser a revelação dessa projeção. Pegou aí? Vamos lá. Os crentes anteriores a Cristo olhavam adiante com grande expectativa, a passo que os crentes dos nossos dias veem em Cristo a concretização dos planos de Deus. Deu para pegar isso aí? Antes de Cristo, eles olhavam adiante com uma expectativa, tá bom? Agora, nós, os crentes desses novos dias, vem em Cristo a concretização de todos os planos de Deus. Aqui nós temos a estrutura está meio difícil de enxergar, mas é só você abrir a sua Bíblia que você vê, tá? Os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Ok? Isso está aí nos seus slides que nós enviamos em PDF, tá? Mas é dessa forma que se separa, né? Só para a gente não passar em branco, nós temos aí os livros que formam o Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5, e 5 é o primeiro livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós vemos os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí nós temos os livros poéticos, sua forma de escrita poética: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é o Cântico dos Cânticos. Depois nós vemos os profetas maiores, aqueles que profetizaram por mais tempo a Bíblia: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois nós vemos os profetas menores, os 12 do Antigo Testamento. Por que são profetas menores? Porque eles profetizaram em menor tempo. E aí nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos 400 anos que Deus não fala com a terra. 400 anos onde não se levanta profeta. Eu vou falar mais isso à frente, tá? E aí depois nós temos o Novo Testamento, né? No Novo Testamento nós temos entrando os Evangelhos, que são os biográficos: Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinóticos, que são as sinopses da vida de Cristo, tá?
Mateus, deixa eu lembrar aqui agora, Mateus escrito aos hebreus, Marcos escrito aos romanos, Lucas escrito aos gregos, ok? E João escrito à igreja. Claro que serve, todos eles servem para nós, tá bom, gente? Mas o intuito da escrita está separada assim. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente, porque, irmãos, não esqueça que nós vamos estudar livro por livro da Bíblia nesses 2 anos, tá? Então hoje é só um apanhado sobre a estrutura bíblica. E aí nós vemos o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, da onde nasceu a igreja. Aí nós vemos as cartas, a carta aos Romanos, né? Essas são as cartas escritas por Paulo, por isso são chamadas de cartas paulinas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Dentro dessas cartas paulinas, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão são chamadas de cartas pastorais. Por quê? Porque é escrito para a formação de pastores, mas a gente vai falar um pouquinho também mais à frente. E depois as cartas gerais. As cartas gerais, a gente tem uma curiosidade aí, que a carta aos hebreus nós não sabemos quem escreveu. Pode ter sido Paulo, como pode ter sido Barnabé, enfim, mas não tem assinatura, nós não sabemos quem escreveu, porém a gente vai ver que ela é de inspiração de Deus, tá? E aí nós temos as cartas gerais, que o próprio autor aí, que é o que assina: Tiago, 1 e 2 Pedro, João e Judas. E por final, escrito também por João, o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, ok? Gente, o que trouxe aí para a gente dar uma olhadinha, a disposição da estrutura da Bíblia dos judeus, tá? Que obviamente não tem o Novo Testamento, tá? Como é que eles separam isso aí? Eles separam entre lei, profetas e escritos. Captou aí? Eu sei que a minha imagem está cortando, mas você tem esse slide. A lei, Gênesis, é o Pentateuco que a gente chama, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É chamada de Torá para eles. Esse Pentateuco que nós chamamos, eles chamam de Torá, tá? E aí nós temos os profetas. Aí esses profetas, ele é dividido em profetas anteriores e profetas posteriores. O que isso quer dizer? São profetas anteriores a cativeiro, tá? Principalmente o cativeiro babilônico, a gente vai falar sobre isso também, e os posteriores, pós-exílio babilônico. Uma ressalva aí, que Isaías, ele profetizou sobre o cativeiro, porém ele não participou. A gente vai falar isso depois, tá bom? E aí, na Bíblia, em hebraica, nós temos a divisão dos escritos: livros poéticos, os 5 rolos e os livros históricos. Você viu que tem uma diferença aí, né? Os 5 rolos foram os rolos achados, tá bom? E por isso que eles se separam com esse nome. E os livros históricos, eles declaram Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Lembrando que na divisão hebraica não existe 1 e 2 Reis, é tudo livro de Reis, não existe 1 e 2 Crônicas, tá bom? Essa disposição atual são 24 livros, porém, confesso agora que não me recordo, mas de fato, na Bíblia original dos hebreus, são 22 livros. Vou te explicar por quê. Porque são 22 letras do alfabeto hebraico. Te prometo que na próxima aula a gente fala sobre isso também, tá bom? Ok, e aqui os livros do Novo Testamento. Gente, aqui a gente não tem inteligência artificial, tá? Por isso que eu estou bebendo água, que a boca está seca. Como a gente falou, os evangelhos, que são os biográficos, depois a gente vê o histórico, cartas paulinas, cartas universais ou cartas gerais, e o livro profético, o livro da revelação, Apocalipse. Vamos lá. A divisão do Antigo Testamento em 4 seções baseia-se na disposição dos livros por tópico, com origem na tradução das escrituras sagradas para o grego. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Primeiro, que a Bíblia não tem ordem cronológica, tá? Eu esqueci de mencionar isso. A Bíblia é por ordem de assuntos, ok? E a nossa Bíblia, principalmente, que nós usamos aqui no Brasil, a nossa Bíblia, ela é uma decorrência da Septuaginta, tá bom? Que é a tradução feita por 72 anciãos judeus, rabinos, que fizeram para o grego. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso,
nós teremos um capítulo inteiro para falar da Septuaginta e da Vulgata. A Vulgata latina é a tradução feita para o latim, mas depois a gente vai falar sobre isso, ok? Aqui começa a falar, tá? Essa tradução, conhecida como a versão dos Septuaginta, ou versão dos 70, inicia-se no século 3 a.C., muito tempo, tá? A Bíblia hebraica não segue essa divisão tópica dos livros em 4 partes. Antes emprega-se uma divisão de 3 partes. Lembra? Acabei de mostrar para vocês. Talvez baseada na posição oficial do seu autor. Então a gente falou sobre lei, profetas e escritos. É assim que é a Bíblia hebraica. É diferente da nossa Pentateuco, né? Poéticos, históricos e Jesus. Profetas maiores e profetas menores. Tá bom? Os 5 livros de Moisés, esse segunda setinha aí, que outorgou a lei, aparecem em primeiro lugar. Segue-se os livros dos homens que desempenharam a função de profetas. Ok? E por fim, a terceira parte é conhecida como os livros dos escritos por homens que, segundo cria, tinham o dom da profecia sem serem profetas oficiais. Tá bom? Então, aquilo que é chamado de escritos são pessoas que escreveram, são livros proféticos, porém, quem escreveu não era profeta de ofício. A gente tem um exemplo ali, isso eu estou falando na divisão hebraica, tá bom? Esther, por exemplo, tá? Tem essa ideia do autor de Esther, que embora a gente não saiba quem seja, mas não foi um profeta, mas de fato é um livro profético. Aliás, já vou me adiantando aqui, Esther é um dos poucos livros, na verdade é Esther e Eclesiastes, que não mencionam a palavra Deus. Esther não tem a palavra Deus no seu livro. Tem-se uma ideia que foi algo premeditado por causa da perseguição dos persas, ok? Mas calma que a gente chega lá. Bom, o último tópico dessa sessão aí, a razão dessa divisão das escrituras hebraicas em 3 partes encontra-se na história judaica. É provável que o testemunho mais antigo dessa divisão seja o prólogo, o livro de Siraque, ou Eclesiástico. Durante o século II a.C., o Mishnah, quer dizer ensino judaico, e aí um grande pensador, grande homem judeu, que foi um dos maiores historiadores, né, contemporâneo ali dos grandes judeus, que foi Flávio Josefo, tá? Primeiro historiador judeu, e a tradição judaica posterior também deram prosseguimento a essa divisão tríplice de suas escrituras, ok? Entendeu, gente? Então, essa divisão dos judeus, eles acompanharam e acompanham até os dias de hoje. Volto a lembrar que para o judeu não existe Novo Testamento. Não existe. Tá? Vamos lá. Agora sim, Septuaginta. Essa fonte eu peguei, não está no seu livro, tá? Eu peguei na Sociedade Bíblica Brasileira, SBB. É uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita no Egito e feita para a comunidade judaica, que não mais se entendia o texto bíblico em hebraico, porque o idioma era o grego para eles, tá? É claro que a Septuaginta inclui também alguns livros que foram originalmente escritos em grego. O termo Septuaginta significa 70, derivado da tradição que foram 72 sábios, anciãos, que a gente falou, de Israel, 6 anciãos de cada tribo, que fizeram a tradução a pedido do rei do Egito. Deixa eu lembrar uma coisa aí. A gente vai estudar isso na história da igreja, também a gente vai mencionar isso em geografia bíblica. Porém, em geografia bíblica a gente tem uma situação ali que Alexandre o Grande, que foi um grande dominador, grande é ótimo, né? do mundo antigo, e claro, ele estava dominando também ali toda aquela região. Ele invadiu o Oriente Médio, invadiu Israel. E ao tomar posse do território israelense, ele ficou maravilhado com a cultura hebraica. E aí ele pediu que se fizesse toda a tradução dos escritos da tradição hebraica, da tradição, não falei tradução, falei tradição hebraica, tá bom? Para o grego, porque Alexandre o Grande era macedônico, ou seja, era grego. A Macedônia era um estado da Grécia. Então assim, ele ali, só que ele morre, tá? E em cada não, né, existiam muitas cidades chamadas Alexandria por causa de Alexandre o Grande. Então, nessa Alexandria do Egito é onde Alexandre o Grande pede para que se depositasse ali
a cultura hebraica, tá bom? Tipo assim, não foi de uma hora para outra, dá uma tradução aí, não, tá? Isso demorou tempo, tanto é que Alexandre o Grande morreu. Não, e ele morreu inclusive jovem, não existe original da Septuaginta, tá bom, gente? Não tem, mesmo porque a Alexandria pegou fogo, foi destruída e não tem como, tá? Essa biblioteca. Só para lembrar o fato histórico, o Egito, quando Alexandre o Grande toma posse, ele divide o Egito em 4 partes, que é chamada a parte ptolomaica. São cada um desses reis do Egito, que não tinham mais faraós, né? Cada um desses dominantes eram 4 ptolomeus. Então foi nessa civilização ptolomaica que houve a tradução da Septuaginta, tá bom? Só a nível de ilustração. Lembra da Cleópatra? Então, Cleópatra, ela era grega, ela foi rainha do Egito, porém ela era rainha de uma dessas civilizações ptolomaicas, não do Egito completo. Bom, não é uma cultura inútil, mas é interessante você saber. Vamos lá, a Bíblia foi utilizada por muitos dos primeiros cristãos, inclusive os apóstolos e evangelistas. Nas cartas de Paulo, por exemplo, uma de cada 3 citações do Antigo Testamento parece ter sido tirada diretamente da Septuaginta. Além disso, a Septuaginta ajuda a entender a linguagem do Novo Testamento, em especial ao novo significado de palavras gregas. Um exemplo disso é a palavra doxa, que significa opinião, mas que a partir da Septuaginta adquiriu também o significado de glória, ok? Que pra gente não interessa muito, né? Porque você não dá um doxa, nem sabe o que é doxa. Tá bom, gente? Aliás, é interessante, quando a gente coloca a tradução, por exemplo, do doxa com acento, grego não tem acento. Então, tá? A gente bota, não a gente, né? Mas quem faz a tradução do grego para o português para ficar mais bonitinho. Você quer ver uma coisa? A palavra que nós costumamos chamar da tradução para a igreja, e é de verdade, eclésia, né? Você já deve ter ouvido isso. Mas a gente não sabe se é eclésia ou se é eclesia, por exemplo. Por quê? Porque não tem acento, tá bom? Ok? Mas tudo bem, isso também é outra curiosidade. Vulgata Latina é a forma latina abreviada da Vulgata Editio Versio ou Vulgata Iectio, respectivamente chamada de edição, versão ou leitura da divulgação popular, tá? A versão mais difundida e mais aceita como autêntica de um texto, tá bom? No sentido corrente, Vulgata refere-se à tradução da Bíblia das línguas originais para o latim, elaborado entre os fins do século IV e início do século V por São Jerônimo, auxiliado por Santa Paula de Roma. Olha, voltou a galera católica aí, a pedido do Papa Damaso I, e que foi amplamente utilizada pela Igreja Católica de rito latino, até a edição da Nova Vulgata, sendo ainda usada na Missa Tridentina. Nos livros litúrgicos anteriores ao Concílio do Vaticano II e em Bíblias que utilizam como fonte primária de tradução, é a única versão da Sagrada Escritura considerada oficialmente pela Igreja Católica como completamente isenta de erros no que toca à fé e aos costumes. Visão dos católicos, tá bom, pessoal? Nada contra os católicos, mas é a visão deles, tá? Quero que você busque isso aí, falei para vocês, é importante. Olha a diferença de data, presta atenção. Septuaginta, século III a.C. Vulgata Latina, entre o século IV e V depois de Cristo. Uau! Então tem uma diferença bem grande nisso aí, tá bom? Tá? A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim feita por São Jerônimo entre os séculos IV e V, usada pela Igreja Católica por séculos. A Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita no século III a.C., em Alexandria, e foi base para muitas de outras traduções. Entendeu, amiguinhos? Então, é isso aí a divisão básica. Porém, no final do nosso livro, nós teremos um estudo mais aprofundado, tanto quanto a Septuaginta quanto a Vulgata Latina. Tá? Esse quadro aí que eu coloquei, gente, é uma formulação que a gente precisa entender da cristologia em toda a Bíblia, tá? O Antigo Testamento fala da lei, como eu te disse, não é inteligência artificial, por isso que a burrice natural tem sede.
Desculpa, mas é bom que fica mais humano, né? Então vamos lá comigo, tá? Antigo Testamento é a escrita da lei, fundamento da chegada de Jesus Cristo. Os históricos do Antigo Testamento é a preparação da chegada de Cristo. Os livros poéticos, o anelo, né, pela chegada de Cristo. Profecia, a certeza da chegada de Cristo. Aí nós tivemos 400 anos de silêncio e depois nós vemos o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Os evangelhos já é a manifestação de Cristo, Atos é a pregação de Cristo, as epístolas, a interpretação e aplicação do próprio Cristo, e Apocalipse, a consumação de Cristo Jesus. Ok? Vamos lá, capítulos e versículos da Bíblia. As Bíblias mais antigas não eram divididas em capítulos e versículos. Essas divisões foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Stephen Langton, tomara que seja essa tradução, professor da universidade em Paris eu sei que é, e mais tarde arcebispo de Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Foi agora, há pouco tempo, no ano do meu nascimento. Mentira, sou tão velho assim não. Robert Stephanus, impressor parisiense, acrescentou a divisão em versículos em 1551. Olha só, 1227 capítulo, 1551 em versículo. Em 1955, finalmente, estudiosos judeus, desde aquela época, adotaram essa divisão de capítulos e versículos para o Antigo Testamento. Veio para facilitar, tá bom, gente? Ok? Vamos lá. Esse é o caráter da Bíblia. Vamos falar um pouquinho agora sobre inspiração da Bíblia. A gente vai ter alguns outros capítulos falando sobre isso também. Então guarda aí que Deus está falando através da minha pequena pessoa. Inspiração da Bíblia. A característica mais importante da Bíblia não é a sua estrutura ou a sua forma, mas o fato de ter sido inspirado por Deus. Não se deve interpretar de modo errôneo a declaração da própria Bíblia a favor dessa inspiração. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. A Bíblia é singular, ela foi literalmente soprada por Deus. Gente, essa palavra inspiração, soprar, entendeu? Exatamente isso, é basicamente isso. Inspira, respira. Deus inspirou a homens a Deus escrever a Bíblia. Que bonitinho, né? Mas foi assim que a Bíblia foi inspirada, mais ou menos dessa forma, tá? Então, o que significa essa inspiração bíblica? Vamos ver. Definição de inspiração. Embora a palavra inspiração seja usada apenas uma vez no Novo Testamento, 2 Timóteo 3,16, dá uma olhadinha lá, e outra no Antigo, Jó, capítulo 32, versículo 8, depois, Bereano tem que ir lá na Bíblia conferir, tá bom? Abre a sua Bíblia aí e confere o que eu estou falando. O processo pelo qual Deus transmite sua mensagem autorizada ao homem é apresentado de muitas maneiras. Um exame das duas grandes passagens a respeito da inspiração encontradas no Novo Testamento poderá ajudar-nos a entender o que significa inspiração bíblica. Vamos lá. Descrição bíblica de inspiração. Assim escreveu Paulo a Timóteo. Está aqui, 2 Timóteo 3,16. Olha que Paulo escreveu, é esse mesmo versículo. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ok? Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento foi soprado, teopenastos, foi soprado, e por isso dotado da autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. A passagem correlata de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, realça a mesma verdade. Disto também falamos, escreveu Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha só que tremendo. Quaisquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras divinamente inspiradas. E a segunda grande passagem do Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas
Os homens santos da parte de Deus falaram movidos, inspirados, incitados pelo Espírito Santo. Deu para entender, amiguinhos? A gente vai falar mais sobre isso, tá? Definição teológica de inspiração. A única vez que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, ela se aplica aos escritos e não aos escritores. A Bíblia é que é inspirada e não os seus autores humanos. Gente, para tudo e preste atenção nisso aí. A Bíblia é inspirada, não necessariamente os seus autores. Os escritos são mais importantes que os escritores. É isso que essa palavra quer dizer. O adequado, então, é dizer que o produto é inspirado, os produtores não. Como é que é isso? Gente, porque não foi pelos homens. Claro que a gente não quer tirar a importância dos homens inspirados por Deus. O que eu quero te falar é que o produto, os escritos, eles são extremamente mais importantes do que os escritores. Ok? Deu para entender, pessoal? Tá? Porque senão a gente vai entrar no catolicismo, vai entrar na veneração aos escritores. Mas não são os escritores, são os escritos, porque foram inspirados por Deus. Tá? Os autores, indubitavelmente, que palavra linda, né? Escreveram e falaram sobre muitas coisas, como, por exemplo, quando se referiram a assuntos mundanos pertinentes a esta vida, os quais não foram divinamente inspirados. Todavia, visto que o Espírito Santo, conforme ensina Pedro, tomou posse dos homens que produziram os escritos inspirados, podemos, por extensão, referir-nos à inspiração em sentido mais amplo. É um processo total de inspiração que contém 3 elementos essenciais: a escrita, a casualidade divina. Perdão, a escrita, tá difícil para mim, tá? Vamos lá. 3 elementos essenciais, da qual é feita a inspiração: casualidade divina, mediação profética e a escrita. Deu para entender, pessoal? Tá? Qualquer dúvida, depois me pergunta. O elemento divino estimulou o elemento humano. Primeiro Deus falou aos profetas e em seguida aos homens, mediante esses profetas. Deus revelou-lhes certas verdades de fé e esses homens de Deus registraram. O primeiro fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica é o mais importante, é que Deus é a fonte principal e causa primeira da verdade bíblica. No entanto, não é esse o único fator. Porém, dava para parar por aí, né? Porque Deus é a fonte principal e a causa primeira da verdade bíblica. Vamos lá. Mediação profética. Os profetas que escreveram as escrituras não eram autômatos, essa palavra mesmo, autômatos, não eram autônomos, eram algo mais que meros secretários preparados para anotar o que se lhe ditava. Escreveram segundo a intenção total do coração, segundo a consciência que os movia no exercício normal de sua tarefa, com os seus estilos literários e seus vocabulários individuais. As personalidades dos profetas não foram violentadas por uma intrusão sobrenatural, ou seja, usou as palavras dos homens e suas culturas. Vamos lá pensar um pouquinho nisso aí, gente. A mediação profética. Lembra que a gente acabou de falar que os escritos são mais importantes que os escritores? Ok, é verdade. Mas Deus usou quem? Os escritores. Então Deus conservou a sua cultura, a sua maneira de falar. Eles não falaram apenas por intermédio de Deus, eles falaram de outros assuntos também. Então, muitos deles não estão registrados na Bíblia, alguns até estão, tá? Porém, aquilo que foi inspirado por Deus, Deus usou as palavras dos homens e as suas culturas. Lembra comigo aqui do Novo Testamento? Quem eram os discípulos de Jesus? Eram pescadores, publicanos, que é uma raça de gente que judeu não gostava, que era cobrador de imposto. Então, gente, Deus usou essas pessoas e suas culturas. Ok? Autoridade escrita. O produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas.
ok? Como intermediário de Deus, é a autoridade escrita de que se reveste a Bíblia, tá bom, gente? Então, o que é escrito que nós entendemos como Bíblia é a autoridade de Deus que foi escrita. Vamos lembrar, a escrita é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia é a última palavra no que concerne assuntos doutrinários e éticos. Todas as controvérsias teológicas e morais devem ser trazidas ao tribunal da palavra. Ser bereano, gente. É a escrita de Deus. As escrituras receberam sua autoridade do próprio Deus, que falou mediante aos profetas. No entanto, são os escritos proféticos e não os escritores desses textos sagrados que possuem e retêm a resultante autoridade divina. Repetindo o que a gente já falou, né? Todos os profetas morreram, os escritos proféticos prosseguem. Pronto, só aí a gente entende o que é a autoridade da escrita. Os profetas não estão mais aí, vou te falar, nenhum apóstolo também, só que os seus escritos permanecem, tá bom, gente? A inspiração em contraste com a revelação e iluminação. Vamos pensar nisso rapidinho, tá? Há dois conceitos interrelacionados que nos ajudam a esclarecer pela contraposição o que significa inspiração. São eles a revelação e a iluminação. O que é revelação? Diz respeito à exposição da verdade. Iluminação, a devida compreensão dessa verdade. Então vamos lá. Revelação expõe a verdade. Iluminação é a compreensão verdadeira. O segundo ponto aí, a iluminação ocupa-se da posterior apreensão e compreende da verdade revelada. Gente, que nó na minha cabeça! Não tem nó, não. A revelação precisa ser iluminada. Vê se você me entende. Existem coisas que são reveladas, mas precisa ter luz nessa revelação. Senão, ela se torna e vou te falar, a Bíblia se revela cada vez mais, tá? E ela nos é iluminada, tá? A inspiração dos originais e não das cópias. Deixa eu falar. A inspiração e a consequente autoridade da Bíblia não se estende automaticamente a todas as cópias e traduções da Bíblia. Deixa eu explicar isso, tá? Isso aqui é o seguinte, gente. Como eu falei para vocês, não existe original da Bíblia. A original mais próxima seria a Vulgata Latina, que está lá no Vaticano, mas não é uma original, uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, só que é velho, tá? É antigo. O que eu quero te falar isso aqui é porque existem outras traduções que deturpam a palavra verdadeira, tá? A gente sabe que tem uma religião que fala que Jesus não foi crucificado, você sabe disso, não foi crucificado numa cruz, Jesus foi colocado numa estaca e tal. É uma visão, não foi dada a revelação, não foi dada a iluminação. Deu para captar? Então, a gente entende que a inspiração são dos originais, tá bom? Quando eu falo originais, que são das escritas verdadeiras. É claro que palavra ou outra ela tem significados diferentes, não é isso que eu estou falando, porque tanto hebraico como grego, uma mesma palavra tem vários significados, então a gente precisa ver o contexto da palavra, ok? Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode falar sobre as deturpações. Aqui, capítulo 15, a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ver para onde a gente vai. Opa! Aqui. Mediação profética, já falamos. Tá. Natureza da inspiração. O primeiro grande elo da cadeia comunicativa de Deus para nós chama-se inspiração. Há diversas teorias a respeito da inspiração, tá bom? Ao longo dessa história. As teorias a respeito da inspiração da Bíblia têm variado segundo a característica essencial de 3 movimentos teológicos que eu vou falar para você rapidamente. Ortodoxia, modernismo e neortodoxia, tá? Essas 3 perspectivas, ortodoxia, modernismo e neo-ortodoxia, não estão no mesmo tempo. De todas elas, sempre prevalece a ortodoxa. O que é ortodoxa? E a palavra ortodoxia vem disso. A ortodoxa é porque é a tradicional. Lembra? Mais próxima dos originais.
Ortodoxia. A Bíblia é a palavra de Deus. Por cerca de 18 séculos da história da igreja, prevaleceu e prevalece, graças a Deus, a opinião ortodoxa da inspiração divina. Os pais da igreja em geral, com raras manifestações menos importantes em contrário, ensinaram firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Teólogos ortodoxos ao longo dos séculos vêm ensinando, todos em comum acordo, que a Bíblia foi inspirada verbalmente. É o registro escrito por inspiração de Deus. No entanto, tem havido tentativas de procurar explicação para o fato de o registro escrito ser a palavra de Deus, ao mesmo tempo que o livro, obviamente, foi composto por autores humanos. Qual é a dúvida desses irmãos aí? Se foi escrito por homens, como é que foi inspirado por Deus? Gente, Deus não escreveu nenhuma linha, nem digitou, né? Deus inspirou pessoas. Isso é ortodoxia, tá? E aí existem essas duas citações. O conceito de ditado verbal, se Deus falou no ouvidinho dos irmãos lá, dos profetas e dos homens de Deus, de Moisés, e eles foram copiando, ou foi o conceito inspirado. Gente, deixa eu te falar, todos esses dois conceitos de inspiração, de conceito inspirado ou de ditado verbal, é Deus falando, tá bom? E Deus fala até hoje. Uau, mas isso aqui claro que a gente está falando da escrita da Bíblia, tá bom? Então, isso é ortodoxia, isso é visão ortodoxa, tá? Modernismo. O modernismo não diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ao surgir o idealismo germânico e a crítica da Bíblia, a gente vai falar isso só no capítulo 14, surgiu também, capítulo 14 do livro, tá, gente? Surgiu também uma nova visão evoluída da inspiração bíblica, a par do modernismo ou liberalismo teológico, opondo-se à opinião ortodoxa tradicional que a Bíblia é a palavra de Deus. Os modernistas ensinam que a Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Certa parte delas são divinas, expressam a verdade, mas outras são obviamente humanas. Gente, quem que fala esse conceito? Parte da Bíblia é teológica, foi Deus que inspirou ou ditou, e outra parte foi ideia humana. Então isso foi a ideia modernista. Por que surgiu isso, gente? Como eu falei, a gente viveu por séculos a Europa como centro do mundo, e aí o pessoal começou a se voltar para a Europa. Eu vou te falar uma coisa, estudei um pouco de história também, embora seja professor de geografia. Você sabe que existe um período do iluminismo, tá? O iluminismo foi quando as pessoas saíram das trevas da Idade Média. Por que a Idade Média era considerada a Idade das Trevas? Porque a Igreja Católica Romana era a detentora do saber. Então a visão iluminista era trazer ciência ao invés dos dogmas da Igreja. E nos dogmas da Igreja se misturou muito a Bíblia. Então foi uma época onde as pessoas começaram a dizer que tudo na Bíblia estava errado, o que vale a ciência. Por isso, embora o nome seja modernista, algo que surgiu ali na época do iluminismo, que as pessoas, não aquela iluminação da inspiração que a gente falou agora, mas essa época agora de que as pessoas começaram a voltar-se para a Bíblia, porém com a ideia de que não, parte foi Deus que escreveu.